Vamos lá? Fala galera, Legacy Time, chegamos aqui para mais um vídeo para abençoar a sua vida. Hoje vamos falar de um tema, como ouvir a voz de Deus. Vem comigo que a gente te explica no caminho. Primeira dica, se desligue das vozes contrárias, porque quando nós damos ouvido a todas essas outras vozes, por mais que o Senhor esteja falando conosco, a voz do Senhor fica sufocada dentro de nós. As outras vozes vêm cobrir palavras contrárias, palavras de desânimos, palavras que não te edificam em nada. Então, devemos sim nos desligar de todas essas vozes, porque o mundo, muitas vezes, eles não entendem aquilo que nós estamos vivendo, não entendem quais são os planos de Deus para a nossa vida. Então, quando nós temos um relacionamento com o Senhor, nós precisamos dar ouvido à voz dele e acabar nos desligando um pouquinho mais. E como nós fazendo isso, a própria passagem, a Bíblia nos fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando nós aquietamos o nosso coração, quando nós demos ouvidos à voz de Deus, essas vozes contrárias, essas vozes que vêm para sufocar a voz de Deus, vão ficando um pouquinho de lado. Porque a voz de Deus não deve ser uma opção, ela deve ser a prioridade na sua vida. As outras sim, são dicas, são ensinamentos que nós devemos ouvir e reter o que é bom e o que não é, a gente acaba descartando. Então, aquiete o seu coração, se desligue das vozes do mundo. Segunda dica, e não menos importante, muito pelo contrário, a mais importante, é leitura da palavra, leitura da Bíblia. Devemos ter o conhecimento das Escrituras, porque a palavra é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Deus se revelando a nós. Então devemos sim ter uma vida diária, um devocional, uma meditação, devemos tirar um tempo para poder nos relacionarmos com o Senhor. Então tire esse tempo, dedique uma parte do seu dia para fazer a leitura, para que você, quando você ler, nós muitas vezes ouvimos falar, as letras ficam grandes, as letras saltam aos nossos olhos. E isso é o Senhor se revelando a nós, é o Senhor falando conosco. Aquilo que salta aos seus olhos é uma maneira de como o Senhor está falando com você. Dê mais tempo para poder fazer a leitura, tire tempo para meditar na palavra do Senhor. E assim você vai sentir o Espírito Santo de Deus se revelando através das Escrituras. Terceira dica, o Senhor fala de várias formas. Muitas vezes estamos presos esperando o Senhor se comunicar conosco de uma única maneira e estamos perdendo tudo aquilo que Ele está fazendo ao nosso redor. Muitas vezes estamos esperando uma pessoa entregar algo para a gente, sendo que Ele está se revelando a você através de sonhos, através de louvores, através de pregações. O Senhor usa, assim como nós vemos na Bíblia, uma passagem em que Ele usa a mula para falar com Balaão. Então o Senhor usa de várias maneiras e da forma com que Ele quer, não da forma com que nós esperamos com que Ele se comunique conosco. Então, fique atento ao seu redor, preste atenção, deixe o seu coração sensível, perceptível à voz de Deus e Ele vai falar com você, não apenas da maneira que você espera, mas da forma que Ele achar melhor falar com você. Quarta dica, ter uma vida de oração. A oração na vida do cristão é muito importante. A oração é quando nós conversamos com Deus, é onde nós nos relacionamos com Ele. Através da palavra, nós conhecemos as Escrituras, conhecemos as vontades do Pai e através da oração, onde nós criamos um relacionamento, uma intimidade. E o Senhor pode se revelar a você através de uma oração. Uma oração nada mais é como nós temos um amigo e conversamos com ele. Nós estamos conversando com o Senhor. E quando nós oramos, nós não devemos apenas falar, mas quando nós falamos, nós devemos aquietar o nosso coração e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, quando você for orar, não faça da sua oração um monólogo, onde apenas você fala e não dá tempo, você não se aquieta para ouvir o que o Senhor tem para falar ao seu coração. A oração do justo pode muito em seus efeitos, então nós devemos orar ao Senhor e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Aquiete o seu coração e dê voz ao Espírito Santo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a como ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Que bom que você ficou até aqui com a gente. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com todos os seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo e Deus te abençoe.